Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal de notícias. Estou aqui trazendo as últimas informações para vocês, diretamente de Brasília e diretamente dos Estados Unidos, com Donald Trump mandando um recado para o STF. É isso aí, pessoal. Antes de começar, primeiramente, eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer uma enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube e vocês sempre vão se manter informados de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. E deixando todos os créditos para o canal do Braddock Show na plataforma do YouTube. E sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Vamos começar falando do caso Moraes e Rumble e Truth Social. A justiça americana notifica Moraes e por censura a Rumble e a plataforma Truth Social via STJ. O STJ recebeu notificação da Justiça Federal da Flórida solicitando oitiva de Moraes em processo do Rumble e Truth Social por censura. As empresas pedem indenização por danos compensatórios e que ordens de censura não tenham efeito nos Estados Unidos, acusando o ministro de ordens da mordaça. O processo está aí relacionado ao bloqueio de Alan dos Santos e Rodrigo Constantino, com Rumble saindo do Brasil em 2023, como todos acompanharam por decisões de Moraes. Darcy, começo com você. Diante da saída do Rumble do país, preferindo abandonar aí o mercado a se submeter a essas decisões judiciais, as ordens de Moraes, essas ordens estão prejudicando a nossa economia e a liberdade de mercado, não é mesmo? Exato. Assim, na verdade, o processo que o Moraes sofre nos Estados Unidos é um sinal de que aqui a gente já deixou de ser um país civilizado, a gente não tem mais Estado de Direito e que lá eles permanecem sendo uma democracia, um Estado de Direito, onde os violadores de direitos humanos, aqueles que censuram pessoas, terão que se explicar na justiça. É óbvio que fugindo dessa explicação, inclusive a AGU iria representá-lo, que no meu modo de entender é um absurdo, né? A institucionalidade brasileira tem que defender atos que foram praticados pelo STF, ou melhor, por um ministro do STF. Ele que deveria pagar o advogado dele lá se defender, mas não é o caso, né? Mas, vamos lá, temos aí um sinal de que há alguma coisa muito errada no Brasil, no sentido de que não existe um contrapeso. Porque se isso tudo está acontecendo, só está acontecendo porque o Senado está permitindo. Ou seja, esse processo, assim como todas as sanções que a gente começa a receber, ele funciona como uma espécie de atestado de que nós temos na presidência do Senado alguém que não mereceria estar lá. E esse alguém é o Alcolumbre. Ou seja, na verdade, quando a justiça americana processa o Moraes e impõe essa humilhação internacional ao país, ao Brasil, porque ele é um ministro da Suprema Corte, isso por si só já deveria ser um objeto de debate, de escrutínio da grande imprensa, para questionar o fato de que o Alcolumbre viu tudo isso acontecer e nada fez. Portanto, esse processo ele é um sintoma de uma doença. E essa doença não está necessariamente no STF. Até poderia estar, porque se o presidente do STF tivesse alguma autoridade, ele também poderia colocar freio nos outros ministros. Mas o principal foco desse câncer está sentado na cadeira do presidente do Senado, da presidência do Senado. Infelizmente, essa é a realidade. Fernanda, como o Darcio estava falando aí, isso expõe o Brasil realmente a uma humilhação internacional. Isso só valida o que nós estamos passando aqui dentro, que há um autoritarismo judicial impedindo a livre circulação das ideias no Brasil. Imagina, Rose, no Brasil não há autoritarismo judicial. Prova disso é que o pastor Silas Malafaia foi inserido aí no inquérito por dizer que há autoritarismo judicial. Então a gente tem até um receio de afirmar isso aqui e após o programa termos os nossos nomes inseridos em algum inquérito também. A grande verdade é que essa humilhação mundial do Brasil, ela já está
selada, infelizmente. Veja bem, em relação a esse processo que foi aberto aí da suspensão da rede Rumble no Brasil. O processo foi aberto no dia 19 de fevereiro, sob a acusação de que o ministro, presta bem atenção, de que o ministro Alexandre de Moraes censura ilegalmente o discurso político de pessoas alinhadas à direita nos Estados Unidos. Isso porque ele censurou o Paulo Figueiredo e o Alan dos Santos. Alguém tem dúvida de que existe uma censura do discurso político da direita no Brasil e dos políticos brasileiros que estão fora da nossa nação? No cenário mundial já não existe nenhuma dúvida disso. E olha que curioso, 2 dias depois desse processo ter sido iniciado, no dia 21 de fevereiro, Alexandre de Moraes determinou a suspensão imediata, completa e integral do Rumble no Brasil. Então, nós temos hoje, como o Darcio muito bem colocou, um STF alinhado a Alexandre de Moraes e um Senado Federal rendido. A pergunta que fica, Darcio, Rose, você que está nos assistindo, por que tanta apatia de Davi Alcolumbre? Na verdade, não é uma apatia, porque ele se recusa a agir pelo povo. Como ele mesmo disse, ainda que houvesse uma unanimidade no Senado contra Alexandre de Moraes, ele seguiria com o seu pensamento. Por que temos hoje o Brasil tão envergonhado no cenário mundial, o mundo inteiro olhando para nós e vendo que sim, nós temos ministros violadores de discursos políticos que são opostos ao atual governo? E por que, diante de todo esse cenário, de tanta humilhação, nós temos um Senado, um presidente do Senado Federal brasileiro rendido a esse judiciário? Cristiano Zanin marcou para 2 de setembro o início do julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus por suposta tentativa de golpe, atendendo a pedido de Moraes. As sessões ocorrerão nos dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro, com horários entre 9 ao meio-dia e das 14 às 19 horas na primeira turma do STF. Serão julgados Bolsonaro, Braga Neto, Heleno, Anderson Torres, Paulo Nogueira, Garnier Ramagem e o delator Mauro Cid. As acusações incluem organização criminosa armada, tentativa de abolição do Estado Democrático, golpe de Estado e danos ao patrimônio. Darcio, pergunto para você. A marcação desse julgamento aí para setembro, em tempo recorde, né, após o pedido de Moraes, não sugere aí um alinhamento político entre esses ministros, que está bem claro, né, com o objetivo de acelerar essa condenação? Inclusive, alguns canais de TV já falam dessa prisão de Bolsonaro como certa. Nesse caso aí, eu tenho certeza que eles marcaram para o dia 2, porque dia 7 é feriado, e nesse caso aí, por cima, vai cair no fim de semana. Porque se eles pudessem mesmo, eles marcariam para 7 de setembro, porque as coincidências que cercam os números do STF são sempre impactantes, né? Eu lembro que o Alexandre de Moraes resolveu multar o PL por um recurso, algo absolutamente legítimo, e multou em 22 milhões, quem não lembra disso aí? Enfim, as datas, né? Quem não lembra do aniversário de Felipe Martins? Então, o que acontece em relação a essas datas, as coincidências envolvendo o STF, é uma coisa assim incrível, assim. Mas vamos lá. É claro que a gente já começa errando quando a gente diz que isso é um julgamento. Gente, isso está acontecendo, não é um julgamento. Na Alemanha, na década de 30, a gente assistiu esse tipo de expediente. Também na década de 30, lá na União Soviética, a gente também assistiu esse expediente, especificamente em 1936, julgamentos espetáculos transmitidos, né, para a população. Inclusive com, muitas vezes, a população ali desejosa, né, movimentações nas ruas pedindo a punição para as vítimas daqueles regimes. A gente está assistindo uma releitura de tudo isso. Está muito claro, não há julgamento. Acreditar que aquelas pessoas que estão ali são juízes imparciais é um erro por si só. Isso tem que estar sendo denunciado diuturnamente para o mundo inteiro. Acontece que o mundo já entendeu o que está acontecendo aqui. A gente já começa a receber alguns sinais.
o excelente trabalho do Eduardo Bolsonaro, que agora vai para a Europa poder denunciar tudo que está acontecendo aqui. Então a gente precisa de mais gente denunciando, mostrando que o que está acontecendo aqui, na verdade, é um absurdo do absurdo e que essas pessoas são vítimas de um regime tirânico. Portanto, é claro que eles iriam acelerar. A única coisa que a gente não pode falhar, e é aqui eu deixo uma fala não daquele comentarista, analista político, mas de um brasileiro que está cansado de tudo isso, é de que no dia 7 de setembro o Brasil precisa parar. A gente precisa aproveitar que eles já marcaram para essa semana o julgamento do Bolsonaro, o maior líder popular da história do Brasil, e a gente precisa mostrar por que ele é o maior líder popular da história do Brasil. Porque se em outros momentos da história o regime colocou a população para aplaudir execuções, punições, sanções contra gente inocente, dessa vez nós vamos marcar na história brasileira de que a população é contra esse tipo de injustiça que estão praticando contra Bolsonaro e todos aqueles que o cercam. Esse julgamento acelerado é porque ele sabe que se levar isso para o ano que vem, é possível do Bolsonaro conseguir fazer um grande número de parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, e eles querem adiantar isso o mais rápido possível para poder tirar o Bolsonaro do jogo eleitoral de 2026. Vamos ver como é que vai desenrolar toda essa novela, esse espetáculo dantesco que a gente está sendo obrigado a assistir por força policial. Está conosco, bom, o deputado federal do Mato Grosso do Sul, Marcos Polon, já está conosco, vai entrar? Boa noite, Marcos, seja bem-vindo ao Bradock Show. Muito boa noite, é uma satisfação mais uma vez poder estar com vocês, uma honra muito grande poder ombrear com pessoas tão notáveis e mais uma vez muito obrigado. Se você me permite 30 segundos, duas observações no que o Darcy falou. A primeira é que, salvo engano, em 2005 foi feita uma reforma do Judiciário que acrescentou no artigo 5º um adágio denominado direito ao devido processo legal e a duração razoável do processo. E dentro desse direito fundamental, que foi revogado, afinal de contas, os dispositivos constitucionais estão sendo tidos como declaradamente inconstitucionais pelo Alexandre de Moraes, que disse até que a anistia é inconstitucional, tendo previsão expressa no texto constitucional, diz que a razoável duração do processo não é um processo muito rápido, é com o tempo razoável para não demorar demais e nem ser muito acelerado a ponto de prejudicar a ampla defesa. O que corrobora com o que ele falou, nós não temos um julgamento, temos o chamado julgamento show, como ele bem ilustrou. E a outra questão é a seguinte, a gente viu o processo da Lava Jato, agora a gente vê o Julga Jato, que impossibilita as pessoas de acesso aos autos, e pior, tive notícia hoje que um advogado teve seu celular apreendido pelo capanga do Alexandre de Moraes, o que é completamente proibido, e a OAB deveria estar se levantando, mas já desisti de pretender que isso aconteça, uma vez que toda a documentação, comunicação, softwares do advogado são protegidos por lei, principalmente para proteger a ampla e restrita defesa, coisa que não existe nesse julgamento show. Nós vamos falar exatamente sobre esse assunto agora. Alexandre de Moraes interrompeu uma cariação entre Cid e Câmara para mandar um segurança, pasme, verificar o celular do advogado Marcos Vinícius Figueiredo. O ministro suspeitou de que o defensor do general Mário Fernandes estaria gravando a sessão, ordenando o confisco do aparelho com a exigência de senha. O advogado tentou fazer questão de ordem sobre o plano punhal verde e amarelo, mas Moraes negou e disse que ele não deveria estar na sessão. Fernanda, a OAB já era, né? Como estava falando ali o Marcos, o deputado. Eu faço coro ao Marcos. O que ainda podemos esperar da OAB? Porque a gente precisa lembrar que não é a primeira vez nesse processo, nesse julgamento, aliás, que todos nós já sabemos, porque falamos aqui há algumas semanas, é um teatro ensaiado para uma sentença que já está escrita antes do ato acontecer. Então, não temos dúvida
de onde isso vai chegar. Agora, o que nos chama a atenção é que há pouco tempo nós vimos o advogado Jeffrey Schickini, nosso colega aqui de Braddock também, vir a público denunciar que teve a sua fala, o seu direito de defesa cassado por Alexandre de Moraes nesse mesmo processo. E aí, mais uma vez, o ministro vem a suspeitou que o advogado estaria gravando. Então, ele pode suspeitar o que ele quiser e agir de acordo com as suas suspeitas e não de acordo com a lei. O que me chama a atenção na OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, logo deveria defender os seus ou lutar para que a justiça garantisse os direitos dos advogados. Olha só, eu separei alguns trechos aqui. A OAB escreveu uma carta há pouco tempo em defesa da legalidade e da pacificação no nosso país. Eu pergunto para a Ordem, que legalidade? Que legalidade a OAB tem visto acontecer no Brasil? Na carta, olha só, que afronta, a OAB diz que não pode se calar diante dos excessos de autoridade do Brasil, mas ao mesmo tempo diz que não vai tomar partido político. Bom, para mim, ao dizer que não vai tomar partido, a OAB já está tomando. E ela finaliza conclamando um pacto de respeito, preste bem atenção, ao judiciário e às instituições públicas. E para fechar com chave de ouro, ontem a OAB emitiu uma nota oficial parabenizando Fachin e Alexandre de Moraes pela presidência e pela vice-presidência do STF. A OAB só pode estar de brincadeira, porque tendo uma ordem dessa, que milita contra os direitos legais do próprio grupo, dos próprios advogados, os advogados do Brasil nem precisam mais do STF como inimigo. E ainda vamos falar aí sobre a questão de justiça, mas é um caso gravíssimo esse, hein, Darcio? O STF esconde acordo secreto com a Suprema Corte Comunista da China. O STF se recusa a divulgar termos de acordo e cooperação com a Suprema Corte da China, não respondendo aos questionamentos nem disponibilizando memorandos. A parceria envolve o intercâmbio de informações e o uso de inteligência artificial, mas o tribunal não explica quais dados serão compartilhados com o regime comunista. Barroso palestrou para 300 juízes chineses sobre a IA e a democracia, enquanto Fachin recebeu o vice-presidente do tribunal chinês em Brasília. O acordo iniciado em 2015 por Lewandowski prevê a troca de dados técnicos e materiais, mas o conteúdo, Darcio, permanece secreto para os brasileiros. Essa recusa, Darcio, minha pergunta é para você, em divulgar esse acordo aí com a ditadura chinesa, levanta a suspeita de que essa parceria é inaceitável numa democracia, não é mesmo? Ai, ai. Será que as pessoas ainda não perceberam o que está acontecendo no Brasil, não? Pessoal, olha só, vou aproveitar que é sexta-feira, né? O Serrão saiu, então assim, a chefia aqui está meio que, né, descansando uma hora dessa, então eu vou falar umas verdades aqui, até queria que depois que o Polon contasse um pouco das impressões dele, da influência da China dentro do parlamento. Gente, o Brasil está sendo entregue. Vocês não estão entendendo o que está acontecendo, não? Só o fato de você ter uma cooperação militar com a China, que muitas vezes a gente não sabe da forma que acontece, só o fato de você ter essa cooperação jurídica com um sistema que já está vigorando no Brasil. Você quer saber qual é a lei que eles estão aplicando no Brasil? Se você não está entendendo essas coisas que eles estão adotando, que Xandão está adotando, que essa turma toda está adotando, eu vou dizer para vocês, o que eles estão adotando aqui é o livro vermelho. Você não pode falar mal do governo. Essa semana uma menina falou que o Lula é ladrão, pronto, tá lá, tá sendo processada. Foi na PF dar explicação. Eu já tive que ir na Polícia Federal dar explicação, porque eu fiz uma crítica, inclusive, dentro da área do Polon, que é a discussão sobre o desarmamento, um decreto muito mequetrefe que o governo fez quando o ministro da Justiça era o senhor, que agora está no STF, que é melhor nem dizer nome para poder evitar ter que voltar na Polícia Federal. Vocês não estão entendendo. É tudo sendo dominado pelos caras. Nossas riquezas naturais, o controle sobre todo, até logístico. Os caras vão fazer uma ferrovia aqui agora. O controle logístico do Brasil está sendo controlado pelos caras. O judiciário é só uma faceta, e mais ainda.
Agora a gente está observando carros elétricos feitos por eles, que na verdade são unidades de inteligência artificial, unidades de inteligência utilizados pela China, um aparato de processamento em nuvem, onde esses carros têm câmera, têm microfone, georreferenciamento, e eles estão entregando esses carros. A frota do Tribunal Superior, que é o STJ, Superior Tribunal de Justiça, está com carro chinês. A presidência da República recebeu carro chinês. O Tribunal de Contas da União recebeu carro chinês. Eu quero ver se conselheiro do Tribunal de Contas vai reprovar a conta de algum acordo desse secreto que o Brasil está fazendo com a China, vocês não vão ficar sabendo antes do voto dele. Está todo mundo monitorado. Os caras vieram aqui no Brasil, meteram uma planta de carro aqui, usando trabalho escravo, e ninguém falou nada. E aí as pessoas estão brincando. E outra coisa, vai ter muito mais desse tipo de coisa, desse tipo de relação, porque o que está acontecendo no Brasil é uma espécie de colonialismo. Os caras estão simplesmente tomando o Brasil como colônia da China. E as pessoas estão achando que a discussão do Donald Trump e a discussão do Partido Republicano Americano, a discussão dos conservadores brasileiros, é uma discussão por conta só de questão de política. Ah, não, ideológico, eu não gosto muito de uma política social, eu não gosto muito da cor vermelha. Não! Estamos sendo dominados, estamos sendo presos, calados. A metodologia de censura adotada pelo STF é a mesma da que é adotada na China. Então, assim, pelo amor de Deus, a gente está gritando isso aos quatro ventos e a gente não sabe até que ponto a gente pode ser censurado, calado, preso, torturado por estar denunciando isso. Ou a gente acorda para o que está acontecendo e a gente passa a acusar essas pessoas que estão fazendo esse tipo de relação, no mínimo suspeita, como o senhor Barroso, a gente passa a apontar o dedo para eles, exigir a saída deles, exigir a troca do Senado inteiro para tirar essa turma de lá, esses entreguistas, esses vendilhões. Ou a gente passa a acusar essa gente pelo que eles são, ou seremos todos ceifados, não terá conversa, porque a China não está nem um pouco preocupada com a nossa vida, com a nossa liberdade. Isso aqui, infelizmente, está sendo dominado. Essa é a verdade, Rose. Polon, comentário bem rápido seu aí sobre esse assunto. Não é à toa que os Estados Unidos estão fazendo aí várias investigações, estão abrindo várias investigações sobre essas interferências da China no Brasil, em principal no agro, não é mesmo? E eles não estão querendo comprar do Brasil, eles estão querendo comprar o Brasil. E o pessoal está entregando. Aqui no meu estado são diversas plantas que eles dominam e sabe-se lá quanto de terra eles não têm adquirido com laranjas, uma vez que nós temos parlamentares que ficaram famosos por intermediar esses acordos aqui no meu estado. E, ao que parece, o governo do estado é bem receptivo em relação a essa introdução dos chineses aqui, e o que tem se mostrado algo assustador. Agora, só uma observação interessante da tomada do celular: o artigo 5º, inciso 60 da Constituição, assegura que todos os atos processuais são necessariamente públicos. O que eu não vi ninguém falar ainda, que é mais uma aberração e um desrespeito à nossa Constituição. Voltando à questão da China, detalhe interessante: com essa parceria entre os generais brasileiros e os militares chineses, o Brasil foi convidado a se retirar das operações de parceria que existiam com o exército americano, algo que já existia há muitos anos. Essa interação entre militares, eles foram convidados a interromper esses exercícios por conta disso. Detalhe: a mídia mainstream, ou a imprensa mainstream, tem dito que o Brasil é a primeira democracia a receber uma Magnitsky. Isso é mentira. Não é uma democracia já há bastante tempo. E esse é o reconhecimento internacional que não o somos. Inclusive, na Europa, somos conhecidos como os financiadores do massacre ucraniano pela Rússia, uma vez que o Brasil compra o óleo diesel de sangue que vem da Rússia para financiar a guerra na Ucrânia. Paralelo a tudo isso, nós nos deparamos com um cenário em que todas as vezes que nós denunciamos isso nas nossas redes, as pessoas sempre falam: isso nós já sabemos, isso nós já sabemos. E eu faço esse apelo para todos que nos assistem hoje. Nós, do núcleo duro da direita, que acompanham a Bradock, que acompanham os parlamentares da direita, sim, vocês sabem, mas boa parte da população vive na ignorância. É função nossa, de cada brasileiro, espalhar essa mensagem e explicar que nós não vivemos no Estado de Direito já há bastante tempo.
É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Braddock Show, diretamente de Brasília, pessoal. Ainda vou deixar mais uma notícia aqui para vocês do Eduardo Bolsonaro, que teve uma reunião lá nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro se reuniu com P7 no dia que americano cancelou com Haddad. O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, se encontrou com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott, na última quarta-feira. A reunião, que também contou com a presença do blogueiro bolsonarista Paulo Figueiredo, se deu exatamente na data em que o funcionário de alto escalão dos Estados Unidos tinha agendado uma negociação do tarifaço com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro com o auxiliar de Lula foi desmarcado 2 dias antes. Eduardo compartilhou a foto da reunião em seu X, antigo Twitter, nesta sexta-feira, dia 15, e escreveu: "É uma oportunidade única poder conversar sobre o Brasil e a América com tão preparado." É isso aí, pessoal. E também o Eduardo Bolsonaro está se movimentando para ir para a Europa, fazer, contar, né, para eles, e espalhar a notícia de tudo que está acontecendo aqui no nosso país. Pessoal, mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai fazer enorme diferença para mim aqui na plataforma do YouTube, e vocês sempre vão se manter informados de tudo que está acontecendo no nosso país. Então, valeu, até o próximo vídeo.